culminar vai ser a terceira temporada do Panorama Brasilis. Sim. Então, nesse evento aí, a gente vai ter maracatu, a gente vai ter oficinas, a gente vai ter o cinema pernambucano, claro, e também concertos da banda Casa Velha e também da Sofia Freire, que é uma artista recifense arretada. Inclusive, quem não tá ligado aí, depois de uma pesquisada, Sofia Freire, que é uma artista aí que já tem 3 álbuns, ela é super jovem, mas já tocou no Lollapalooza, já gravou com grandes artistas, inclusive recentemente lá em São Paulo, onde ela vive hoje, cantou com a TT Espíndola. Então essa grande artista também vai estar junto com a gente nessa circulação europeia, fazendo um show em Paris, fazendo um show em Bruxelas, e lá em Berlim, nesse Cinema Babylon, a Sofia Freire vai fazer a trilha sonora ao vivo de uma das sessões, que é justamente dedicada à obra de Kátia Mezel. Então, Marcelo Araújo, quem está acompanhando a gente aí é mais ligado no cinema, sabe que a Kátia Mezel é uma pioneira do nosso cinema. Sim. Um dos grandes nomes que está desde os anos 60 fazendo filme. Então, para mim, enquanto curador, é muito interessante também de aproximar, né, a música do cinema, um artista que está aí desde os anos 60 com um artista que não tem nem 30 anos, super jovem, super talentosa. Então, muito contente de estar podendo fazer isso e também compartilhar com quem está ouvindo a gente aí, seja no interior de Pernambuco, seja no exterior pelo mundo aí, que eu sei que a Rádio Jornal também tem um alcance imenso dos brasileiros, dos pernambucanos que vivem fora do Brasil. Então, um prazer de estar retornando aqui depois dessa linda trajetória. Maravilha. Thor, eu queria que você organizasse para a gente assim, tipo a gente fazer um mapa mental, etapa por etapa. Para onde, quais são os primeiros locais e o que é que você está levando? Qual a programação? Você queria que você ficasse bem à vontade para a gente compreender tudo direitinho, Thor. Perfeito. Como eu falei lá no começo, esse projeto é itinerante, então ele vai seguir rodando. Então, a próxima edição, por exemplo, que a gente vai fazer, vai ser na Biblioteca Estadual, em homenagem ao grande Miró da Muribeca. Sim. Então, a gente vai exibir um filme dirigido pelo Wilson Freire, que é sobre o Miró da Muribeca, também os curtinhas, depois fazer um debate ali. E aí, em seguida, a gente começa essa turnê. Em setembro, a gente começa em Paris. Lá em Paris, tem uma associação chamada La Terreirada, que é dedicada a promover a cultura brasileira na capital da França. Então, eles fazem, acho que há quase 3 anos ou 2 anos, que eles fazem eventos regulares da cultura brasileira, exibindo filme, fazendo música, atividades culturais, e a gente vai fazer essa parceria no domingo, dia 6 de setembro. Então, aí você, ouvinte da Rádio Jornal, que conhece alguém em Paris, seja um amigo, uma amiga, ou até alguém francês que gosta da cultura brasileira, convide para o dia 6 de setembro, tá lá na La Terreirada, que acontece ali na Place de l'Italie, ali na região do 13º Distrito de Paris. Então, a gente vai fazer um evento lindo lá, com diversas atividades culturais, inclusive um show da própria Sofia Freire, como eu falei também. Na programação de cinema, a gente vai ter um foco nas mulheres pernambucanas trabalhadoras. E a partir daí, na semana seguinte, a gente segue para a Bélgica. E aí, na sexta-feira, a gente vai para uma cidade que é uma das principais da Bélgica, mas talvez quem está acompanhando a gente não conheça, a cidade de Gand. Então, nessa cidade de Gand, a gente vai fazer uma programação no cinema de rua, com o cinema pernambucano brilhando lá também. E nesse sábado, dia 12 de setembro, vai ser esse grande evento. Como eu falei, Marcelo, a gente está agora abrindo a 3ª temporada lá no Panorama Brasilis, que acontece no Piano Fabrique, lá em Bruxelas. E aí, como eu falei, vamos ter atividades como oficina de maracatu. Você sabe, Marcelo e ouvintes, que a cultura brasileira brilha muito na Europa, e um dos pontos também que se destaca bastante é o forró. Então, a gente vai ter também a oficina de forró para os estrangeiros que gostam do forró, para os brasileiros que estão lá querendo matar a saudade. Então, dentro dessa programação, entre outras atividades, a gente vai concluir com esse show da Sofia Freire, um show novo também, um show que é só ela. Ela geralmente é acompanhada da banda, fez show assim no Lollapalooza, em outros lugares, mas agora ela vai estar iniciando um show solo com as Traquitanas. Então, para quem também não conhece tão bem, a Sofia Freire tem um trabalho ligado ao dark pop. Então, ela mistura ali
vários sintetizadores. É um trabalho autoral, né, Marcelo, que eu gosto muito, que me encanta. Sim. Porque eu gosto do Tim Maia, gosto do Alceu Valença, gosto... Mas, poxa, é tão legal quando a gente tem um trabalho autoral, né, que ninguém faz igual aquilo. Então, esse é o caminho da Sofia Freire, assim como da banda Casa Nova. E essa banda é super interessante também, porque tem integrantes de 3, 4 continentes do mundo. Tem uma integrante do Japão, tem um integrante europeu, tem uma integrante que é do continente africano, tem uma brasileira que é a Helena Lambert. Então, essa aí é a programação da gente em Bruxelas. Sim. E depois desse final de semana, o final de semana do dia 18, 19 e 20 de setembro, a gente vai estar em Berlim, a capital da Europa, a capital da Alemanha. E para mim, pessoalmente, Marcelo, é muito especial, porque esse projeto da gente, você sabe que ele já circulou muito na Europa, já foi para a Espanha, que inclusive eu estou com a camisa aqui da Espanha, recém-campeã mundial do Lamine Yamal e companhia, mas a gente nunca fez nenhuma edição na Alemanha. Então a gente vai fazer em grande estilo, a gente vai fazer uma parceria com o Cine Brasil, que é um projeto que promove o cinema brasileiro há mais de 2 décadas na Alemanha. Então é muito legal da gente estar junto com gente que está construindo algo bonito há muitos anos, né? Isso nos dá mais força também. Então lá a gente vai fazer essa sessão aí de cinema pernambucano, começando por um filme que quem estiver nos ouvindo e for apreciador do cinema pernambucano, souber um pouquinho da história, vai conhecer, que é o Baile Perfumado. Um filme maravilhoso. Vê se você conhece, né, Marcelo? Com certeza. Marcelo, vamos inverter um pouquinho o jogo aqui. Fala um pouquinho do Baile Perfumado para os nossos ouvintes. Rapaz, espetacular. Quando você falou o Baile Perfumado, já veio aquele riff lá, se aí não me falha a memória, se é Nação Zumbi ou se é Mundo Livre. Acho que é Nação Zumbi. Né? Uma rajada, uma base bem violenta, bem heavy, mas um heavy misturado com um baião, porque vai falar do cangaço. O cangaço que é uma coisa nossa, o cangaço que é uma coisa bem nordestina, e aí óbvio, né, Thor, que se discute muito quem teve certo, quem teve errado. Eu não costumo cometer esse anacronismo, não, porque tudo faz parte de uma época, e cada época tem sua história. Mas essa história fica bem melhor contada por você, viu, Thor? Você é fera, bicho. Marcelo, só para concluir sobre Baile Perfumado, quem aí não conhece também, além de pesquisar depois um pouquinho o trabalho da Sofia Freire, da Kátia Mezel, deem também uma pesquisada sobre Baile Perfumado. É um grande filme do cinema pernambucano, gente. É um filme dirigido pelo Paulo Caldas e pelo Lírio Ferreira, lançado em 1997, e esse filme marca a retomada do cinema pernambucano, com até envolvendo um pouco essa questão econômica. Marcelo, você viveu isso, e muita gente que nos acompanha também. Nos anos 90, a gente teve o Fernando Collor como presidente. Exato. E, convenhamos, foi um grande desastre, né? Exato, e entre vários erros que ele cometeu, ele destruiu o incentivo à cultura no Brasil. Então, isso prejudicou muito a nossa produção cultural, especialmente do cinema. Então, o Baile Perfumado marca a retomada do cinema pernambucano, que há muitos anos não fazia um longa-metragem, e quando fez esse aí, foi lançado, estourou. Como você já indicou, o Chico Science está envolvido na trilha sonora. Então, vários cineastas aqui de várias gerações se envolveram nessa produção, seja na sua parte que lhe cabe, né? Então, foi um grande coletivo de artistas que fez esse filme e foi um grande sucesso desde então. E, a partir daí, o cinema pernambucano passou a respirar de novo, a ser visto com muito valor, muito respeito pelo Brasil e pelo mundo. Então, esse filme marca a abertura da mostra Olhares de Pernambuco, que é essa parceria do Cine Brasil, que é comandada pelo Sidney Martins, e o Encontros do Cinema Pernambucano, que é idealizada e curada por mim, Thor Neukrantz. Então, para mim, tem uma dimensão pessoal também muito forte, Marcelo. Que, como o meu sobrenome indica, o meu pai, ele era alemão, e a minha avó, o meu avô também, né, vieram para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Então, para mim, é muito interessante de poder mostrar lá na Alemanha, em Berlim, na cidade em que nasceu a minha avó, eu poder mostrar o filme sobre a minha outra avó, a minha avó brasileira. Que legal. Então, no dia 20 de setembro, no sábado, a gente vai exibir Elos da Matriarca, que é meu documentário, que também quem estiver nos acompanhando pode depois ver o trailer.
Esse filme que eu faço sobre a minha avó, que tem 90 anos agora, vai fazer daqui a uma semana. É um filme que eu pego ali imagens dos anos 90, dos anos 2000 e filmo ela com o meu celular durante a pandemia. E esse é Elos da Matriarca, é um registro que vai ser a obra que a gente vai abrir a sessão do sábado, na verdade, do domingo, no dia 20 de setembro. E o filme que vai ser exibido logo depois e que vai fechar essa mostra Olhares Pernambucanos é o filme Retratos Fantasmas. Esse filme do Kleber Mendonça Filho. Então, de novo, a gente fala aqui, Marcelo, eu sei que a sua audiência é rotativa e que tem gente de todo canto do mundo, tem gente do sertão de Pernambuco, do Agreste, da Zona da Mata, da capital. Então, vou contextualizar muito brevemente aqui o Retratos Fantasmas. É um documentário do Kleber Mendonça Filho, que ele traz ali um pouco dos cinemas de rua, mas também é um olhar afetuoso, que passa pela história, pelo território, pelo centro do Recife, que passa também pela história da própria mãe dele. Então é um filme que tem muito a ver com o meu filme Elos da Matriarca. Então Elos da Matriarca de 2021 vai ser exibido da abertura dessa sessão e logo depois o Retratos Fantasmas, que é um documentário de 2023, que está disponível aí nas plataformas para o pessoal poder assistir. Então, esse é um pouco do que a gente vai fazer na Europa durante o mês de setembro, circulando em Paris, circulando na cidade de Gand, na Bélgica, circulando em Bruxelas, lá no Panorama Brasilis, e para fechar 3 dias de mostra de cinema no Cinema Babylon, que tem quase 100 anos, que resistiu à Segunda Guerra Mundial, todos os bombardeios, e a gente vai poder exibir o cinema pernambucano lá em alta qualidade, fazer um debate muito rico. Você sabe também, Marcelo, que tem muitos pernambucanos que vivem lá em Berlim. Fiquei muito contente em saber quando eu fui lá, quando eu soube também pela internet, pelos grupos. Então eu tenho certeza que vai ser muito belo, vai ser muito interessante, vai ser uma troca cultural. Como a gente já falou, Marcelo, essas grandes cidades na Europa, muito se engana quem pensa que só vivem belgas, alemães, franceses. Na verdade, essas grandes cidades são ocupadas por gente de todo canto do mundo. Então, essa sessão, por exemplo, no Cinema Babylon, eu aposto que vai ter gente do continente africano, vai ter gente do continente asiático, daqui da América do Sul e de outros países. Então, é para mim sempre muito interessante como realizador. Eu circulei muito com as minhas obras e é muito interessante também de enxergar o olhar dessas pessoas para a nossa realidade. Eu, por exemplo, passei a enxergar coisas que aqui a gente não vê. A gente sabe, Marcelo, que a gente naturaliza muita coisa, né? Às vezes o próprio racismo. A gente se acostuma a ver só pessoas negras limpando as ruas. A gente se acostuma a ver só pessoas brancas atendendo nas clínicas, nos hospitais. Então, gente, quando vê de fora, fica impactado, né? Porque, por exemplo, na França, que tem milhões de problemas, que a gente poderia passar a noite aqui criticando, mas existe também pessoas negras ocupando espaço de destaque. De certa forma, em muitos lugares isso não é tão naturalizado, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente faz essa troca cultural. A gente enriquece o lado de lá, eles enriquecem a gente. Então, às vezes, quando eu volto para Recife, para São Paulo, para o Brasil, ou um artista como a Sofia Freire, depois dessa experiência toda, a gente volta maior do que foi, né? Exato. Eu costumo dizer que a viagem é algo interessante porque você gasta dinheiro e volta mais rico. A gente volta mais rico do ponto de vista cultural, né? Da bagagem, do aprendizado. Então é por aí, Marcelo. É uma grande alegria e eu acho muito importante também de todo mundo saber que a nossa cultura é muito valorizada lá fora, sabe? Por isso que é tão importante, Marcelo, da gente apoiar, né? Sim. Seja apoiar da nossa maneira simples, valorizando o nosso artista local, do nosso bairro, da nossa rua, ou seja, até apoiando em grandes projetos. Quando você for no cinema, vamos ver os filmes brasileiros, vamos ver os filmes pernambucanos, vamos valorizar os artistas daqui da nossa terra, que a gente vê alguns absurdos até acontecendo, né, Marcelo? A gente vê, às vezes, no interior de Pernambuco, até na capital, que pagam aí milhões, literalmente, às vezes mais de R$1 milhão para um artista sertanejo de sei lá de onde. Eu não sei de onde aparece tanto artista sertanejo que quase sempre canta igual, né? Canta as músicas igual, é um imitando o outro. Enquanto, às vezes, um artista como Sofia Freire nem é paga. Às vezes, ficam até devendo o cachê dela ou de outros artistas aqui local. A gente está cansado de saber disso, né? Isso. Então, eu acho que é uma reflexão que cabe da gente fazer, sabe, tanto das autoridades, os empresários, quanto até gente também, né? A gente que é do povo, da classe operária,
que está aí trabalhando para o seu dia a dia, a gente também tem a nossa parcela de responsabilidade, né? Exato. Que passa pela eleição, mas não é só essa. Eu acho que todo dia é um dia da gente refletir, da gente valorizar. Então, antes de ouvir aqui a rádio e ver a entrevista que você estava fazendo, eu estava ouvindo Morci Santos. Eu estava ouvindo outros artistas brasileiros. Grande Morci. Eu acho tão massa, tão enriquecedor e que às vezes a gente nem conhece, né? Então, o Encontros do Cinema Pernambucano, essa circulação internacional é para a gente valorizar o que é da nossa terra, os nossos artistas, os nossos filmes, sabe? Eu acho que é por aí, camarada. Maravilha, grande Thor, sempre um prazer, sempre uma alegria receber um amigo. A gente deseja uma viagem ou 3 viagens de muito sucesso. E quando voltar, traga para a gente aqui o resultado, que eu sei que é super positivo. Abração, Thor. Muito obrigado. Deixa uma boa noite para você, Marcelo, e para todos os ouvintes da Rádio Jornal, e até a próxima. Valeu. Thor Neukrans, conversando com a gente, cineasta, conversou com a gente aqui no programa Movimento Cultural, cineasta nosso, pernambucano, aqui da nossa terra, que trouxe uma avalanche de informações. Encontros do Cinema Pernambucano na 3ª turnê pela Europa. Deixa eu abraçar o meu querido Bruno Lima, Cascato. Cascato tá mandando um abração, beijão para Dona